Bastante gente entrando aqui. Até nossos alunos estão entrando, até o Paulo. Paulo, aluno de mestrado. Pessoal, boa tarde. Tem bastante gente aqui que está entrando. Para nossa. O Áquila. Legal, Áquila, você está aí, né? O Áquila foi meu aluno lá em Porto Alegre. A Fabi. Estou esperando o Thiago Volpe entrar também. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Priscila. Priscila foi minha aluna na FAM, 1900 e bolinha. Tiago. Vamos lá, esperar o Tiago pedir a solicitação aí, né, Tiago? Para a gente poder começar. Aqui, beleza. Ainda bem que tá todo mundo ouvindo bem aí. Fala, seu Tiago. Tudo bem? Fala, professor, tudo bem? Me escuta bem aí? Opa, perfeito. Excelente. Tudo jóia? Tudo jóia, você? Como é que tá a quarentena aí? Tá ficando em casa ou não? Tá batendo perna? Então, Charles, já comecei. Na verdade, eu estou atendendo aqui na Secretaria de Saúde Americana, né? Está com um trabalho aqui já, professor, bem interessante, porque assim, a gente está atendendo de máscara, de luva, né? E fazendo atendimentos locais, né, Charles? Então, assim, respeitando aí o espaçamento de 2 a 3 metros quadrados, né? Até se o pessoal quiser percorrer isso depois aí em algumas perguntas em termos de planejamento, a gente pode comentar. Mas assim, tem toda uma normativa, né, que a gente está estudando esses últimos dias também para começar a fazer esse tipo de atendimento. Como eu estou diretamente na Secretaria de Saúde, a gente precisa respeitar várias situações aí, pensando na vigilância sanitária também. Então a gente estabeleceu essa metragem de 2 metros quadrados, a gente está utilizando álcool em gel, em colchonetes nessa transição. Antes de prescrever os treinamentos aqui, quem a gente recebe, a gente está analisando sinais e sintomas das pessoas nos últimos dias. Então, assim, professor, tomando todo o cuidado possível, né? E até pensando em conjunto com outros profissionais, até conversei com você sobre isso aí, sobre qual seria a melhor estratégia nossa agora para poder estar prescrevendo treinamento de uma forma mais adequada, né? E que respeite aí as normativas que a gente tem em relação ao momento que a gente está vivendo, né, Charles? Porque a responsabilidade é grande do profissional de educação física também, porque ele está para as profissões como um todo, como profissional da área da saúde também, né, professor? E ele tem que ser inserido dessa forma também. E o movimento humano hoje, né, é um dos principais recursos que nós temos aí, pensando também no controle aí das patologias que a gente tem e, sobretudo, aí pensando nesse cenário futuro aí da população, né? Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Pessoal, muito boa tarde. Né? Tenho o prazer de estar dividindo aqui a aula. Né? Eu e o Tiago utilizamos uma outra nomenclatura, né? Nada contra as lives, né? Mas eu vejo que o nosso foco aqui é educar, melhorar o nível da nossa área. Né? Então eu vejo que, na verdade, esse nosso bate-papo, na verdade, é uma verdadeira aula. Né? Então, eu e o Thiago trabalhamos há muitos e muitos anos com periodização, tanto no âmbito da performance, tanto no âmbito da saúde. Né? Então, hoje, a nossa aula live aqui para vocês é sobre periodização, mas não voltada para a performance esportiva, mas sim discutindo o âmbito da saúde, o âmbito do fitness, academia. Né? E nós sabemos que hoje
mais de 53% da população brasileira sofre de sobrepeso. E o sobrepeso, hoje, a obesidade, é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma patologia. Então, isso já é considerado uma patologia. Então, nós da educação física temos um papel fundamental nesse sentido, né? Então, o nosso papel aí realmente é poder contribuir com o pessoal, né, que vai trabalhar com essa população, né? Então, hoje o nosso foco aqui é discutir um passo a passo pedagógico, didático, de como abordar, de como trabalhar a periodização com quem tem o foco de emagrecimento. Então, a nossa discussão vai ser em torno disso. Nós vamos ter aproximadamente aqui 45 minutos, então nós vamos ser bem diretos, pontuais, né? Não tem tempo da gente viajar tanto, né? Como a gente faz normalmente em aulas que duram 2, 3, 4 horas, né? Então nós seremos mais pontuais. E ao final, nós vamos abrir para algumas perguntas também, tá? O assunto é periodização para emagrecimento. O Victor falou, professor, fixa o assunto, tá? Periodização. Pode fixar aí, professor. Eu vou colocar uma situação que a gente conversou também, que é o seguinte, né, Charles? A gente está com uma sequência nas 3 próximas quintas-feiras, né, de aulas, com conteúdo aí para o pessoal sobre periodização, né? Então, hoje, no caso, a gente vai gerar esse conteúdo para eles. Então, para quem puder também, manda aí, pessoal, pelo compartilhamento, né? Tem a opção aí embaixo para a gente mandar para outras pessoas. Hoje, exclusivamente, a gente vai falar de periodização para emagrecimento. Então, a gente vai percorrer vários assuntos aqui, né? Uma das situações iniciais que o professor vai desenvolver com vocês aí é pensando nessa adaptação e no histórico do indivíduo, né? E aí, né, Charles, a gente vai ter mais 3 quintas-feiras, mais 3 aulas como essa gratuita, até a chegada do nosso curso, que vai ser no final do mês. A gente vai fazer a divulgação aí também no final para eles, mas fica até o final, pessoal, porque a gente vai ter alguns benefícios da live hoje para todos aí. São 3 propostas que a gente vai fazer. Um é o grupo do Telegram que a gente está montando, que a gente já recebeu vários feedbacks interessantes sobre isso, né, professor? Só sobre periodização. É um conhecimento, é algo que o pessoal pede há muito tempo para a gente, né, Charles? Sempre estão pedindo artigos por e-mail, sempre estão mandando mensagens por direct. A gente resolveu ali, para facilitar, formar um grupo e disponibilizar esse conteúdo aí de forma gratuita para vocês, né? Por exemplo, essa live, ela vai estar salva diretamente nesse grupo nosso. Então, as 3 opções: o grupo no Telegram, nós vamos entrar com uma proposta aí para eles no final, que é a questão dos livros que a gente vai conversar, né, professor? E também a disponibilização do nosso curso aí para o final do mês, que a gente já está bastante satisfeito com as inscrições também. Então, hoje, pessoal, o professor já fixou o assunto aí, periodização e emagrecimento. Fica à vontade aí, Charles. Legal. Tiago, fique à vontade, tá? Eu vou dar um start aqui, e aí depois eu passo a bola para você e a gente vai para o ataque, tá bom? Então, Perfeito. gente, como eu falei, um dos problemas que a gente tem não só no mundo e também no Brasil é a obesidade e o sobrepeso, tá? Então, nós sabemos da importância do planejamento. Então, nós temos que fazer um passo a passo quando a gente vai abordar um cliente. Então, vamos imaginar, não é o caso, tá? O Thiago está no shape, o Thiago deve estar com 7% de gordura. Quantos por cento você está, Thiago? Mais ou menos isso, professor. Eu tô a caminho. Tô fazendo minhas atividades aqui. Eu não vou conseguir chegar em você, mas tô a caminho, né? Mas vamos imaginar que o Thiago ele estivesse com sobrepeso hoje. O Thiago estivesse pesando 120 quilos. Aí o Thiago me aborda. Fala, olha, por favor, eu quero emagrecer. O que eu faço? Eu falei, olha, primeiro a gente tem que fazer um rastreamento do que é a sua vida. Thiago, quantos dias você pode fazer exercício físico? Opa! Então, existe o mundo ideal e o mundo real. Uma coisa é eu chegar e falar, você precisa treinar 5, 6 dias para emagrecer. Esse é o mundo irreal. Mas e o mundo ideal? E o mundo real? Às vezes você quer emagrecer, só que você só tem 3 dias na semana. Você tem 2 dias. Então, eu tenho que adequar o meu planejamento, a minha organização de treino, em função da sua realidade. Lógico que
Se a pessoa tem uma disponibilidade maior de tempo, eu consigo dividir melhor as capacidades físicas, eu consigo distribuir e organizar isso melhor ao longo da semana. Porém, a gente sempre faça de um limão uma limonada. Mesmo você que tem pouco tempo para treinar, 2 ou 3 dias, é possível fazer um bom planejamento? A resposta é sim. Sim, não tenha dúvida. Então, eu tenho que começar primeiro vendo a sua disponibilidade. Quantos dias o Thiago tem? O Thiago tem 3 dias. Ótimo. Então, eu sei que o meu planejamento vai girar em torno de 3 dias. O Thiago chega para mim e fala, eu tenho 5 dias na semana. Maravilha. Então, a minha organização, a minha distribuição vai ficar em cima de 5 dias. Isso é fundamental. Beleza, Thiago? Beleza, professor. Só um comentário em cima disso, que é assim, né, Charles? A gente fala muito isso, né, professor? Quando a arte de se periodizar, de se organizar o treinamento, o primeiro ponto real mesmo é isso que, didaticamente, você já destaca há muito tempo nas referências que você tem sobre periodização, né, professor? Um dos passos da periodização, que aí para o emagrecimento vai ser fundamental também, é justamente analisar a disponibilidade do indivíduo para realizar aquela periodização. É diferente de você prescrever treinamento para um atleta, né, que recebe para realizar aqueles treinamentos, você determina a frequência semanal dele, ele está disponível para você organizar essas semanas de treinamento. Isso muda um pouco, né, professor? E por isso que a gente fala muito nessa parte sobre periodização, porque assim, é quase que exclusivamente dependente, inicialmente, essa organização, da disponibilidade do sujeito para treinar. Né? Ali, se ele tem 2 dias por semana, se ele tem um dia no período da manhã, um dia no... Se ele põe uma prescrição, você vai ter 48 horas de diferença aí de uma sessão para outra, ou ele pode treinar segunda, terça e sexta, você vai ter um intervalo de 72 horas. Então, assim, o primeiro momento para se periodizar mesmo para o emagrecimento é isso que você está falando. É a disponibilidade do sujeito e a forma que ele vai poder lidar com essas sessões de treinamento dentro da periodização, né? Perfeito, perfeito. Né? A gente joga junto há muito tempo, né, Thiago? Né? Só que o Thiago, ele corre mais que eu. Né? Então, eu deixo o Thiago de volante, né? E eu fico na rebarba ali, né, Thiago? Né? O Thiago é o homem mitocôndria. Né? Eu tenho 3 mitocôndrias. Uma em coma, uma dormindo e uma eu vou treinar. Né? Então, por isso que eu passo a bola para ele aí. E aí, gente, então, vamos lá. Temos que entender a disponibilidade do meu cliente. Só que daí, o Thiago, ele tem 100 quilos. E ele falou para mim que ele só pode treinar 3 dias na semana. Show de bola. Então, eu já sei a realidade do Thiago. O próximo, qual que é o próximo passo? Eu preciso entender, né, o histórico do Thiago. Thiago, você tem problemas articulares? Você teve algum problema no joelho? Qual o tipo de lesão que você tem? Você teve algum problema no tornozelo, na coluna? Então, isso é fundamental. Porque imagina só, não adianta eu elaborar, né, uma planilha de treino, com exercícios aeróbios, anaeróbios, sendo que eu não sei o seu histórico. Então, eu preciso entender quem é Thiago. Então, eu preciso saber o que foi Thiago e o que é Thiago. Né? Então, o Thiago no passado... Olha lá o Felipe Brigata aí, né? Zidane. Então, imagina só. O Thiago, ele tem um histórico de problemas no joelho. O Thiago, ele tem um histórico de várias vezes lombalgia. Opa! Então, ele teve várias crises de lombalgia, ele teve problema no joelho. Então, é preciso entender que o Thiago está com sobrepeso e eu preciso, nesse momento, me atentar ao histórico dele. Maravilha. Segunda pergunta. Thiago teve problema no joelho. Thiago teve problema na coluna. Mas como está Thiago hoje? Então, são 2 coisas diferentes. Pode ser que o Thiago teve problema na coluna e no joelho e hoje não tem nada. Outra situação, Thiago teve problema na coluna e no joelho, o joelho dele está bom, só que ele ainda tem dor na coluna. Opa! Então, são coisas diferentes. Então, vocês estão vendo que não é simplesmente quero emagrecer, vou pular corda. Quero emagrecer, vou sair correndo.
Um bom professor de educação física, ele tem que fazer todo um levantamento, um rastreamento de quem é a pessoa que ele vai trabalhar, para que eu possa saber qual é o ponto de partida que eu tenho que sair de uma periodização. Isso é fundamental. Então, eu preciso entender quem é a pessoa, o que ela foi e o que ela é, para que eu possa saber das limitações, para que eu possa saber o que eu vou excluir e o que eu vou incluir no programa de treino. Thiago, passa a bola para você. Charles, é isso, né? E olha assim, uma coisa que eu acho interessante é a forma que a gente está simplificando para o pessoal também, né? Você colocou três perguntas que são simples de se fazer, né? E que vão dar uma ideia geral de quem é esse aluno, cliente e paciente que busca esse objetivo do emagrecimento. É muito importante, professor, e aí dando uma dica para o pessoal aí, né? É um dos passos cruciais da montagem de uma programação e, consequentemente, uma periodização de treinamento, você analisar histórico do indivíduo que você vai montar essa periodização. É um dos passos mais determinantes para se montar uma periodização coerente com os objetivos traçados e, sobretudo, de acordo com o histórico desses indivíduos. Eu vou dar um exemplo, viu, Charles? Eu tenho discutido muito isso em algumas situações recentes, assim, com alguns profissionais. Até eu faço algumas brincadeiras, né, professor, para reter mais o conhecimento do pessoal, e a gente usa bastante analogia também para dar alguns exemplos, né? Mas eu falo assim, professor, hoje pensando na montagem de uma periodização, a gente pensa no emagrecimento, né? Acho que depois a gente vai chegar nisso aí também, mas como adaptação. O que você vai fazer para emagrecer, né? Mas o primeiro ponto é justamente analisar o histórico. Porque, assim, se você pensar nas sessões de treinamento que potencializam o gasto energético durante a sessão, né, não tem nem comparação, né, Charles? Quando a gente vai para sessões neuromusculares, com predomínio mais neuromuscular, flexibilidade e força, o gasto energético durante a sessão é muito menor do que sessões de treinamento de resistência motora. Isso, lógico, né? Depende do volume, da intensidade, mas quando você equaliza ali tempo e intensidade semelhantes, não tem nem comparação, né? Então, por que eu estou falando isso, adiantando um pouquinho essa ideia de relação com as capacidades? Porque, normalmente, qual que é o pensamento lógico que a gente tem na nossa área? Ah, legal, o indivíduo quer emagrecer. Poxa, vamos pensar em aumentar gasto energético durante as sessões. Então, a gente vai montar lá nas 6 primeiras semanas do primeiro mesociclo de treinamento ali um cenário para que o indivíduo possa gastar energia durante as sessões. Sem levar em consideração isso que você acabou de falar, né, que é o histórico do sujeito para a realização dessas sessões. E aí você citou um exemplo. Vamos pensar assim, que esse sujeito ele apresenta uma condromalácia patelar. E aí você vai para sessões de treinamento aeróbio, de resistência, que você vai lá, né, fazer uma caminhada de 5 a 6,5, 7 km por hora. Se você pegar uma sessão de 1 hora dessa, um indivíduo ali, uma mulher de 55 anos, ela vai ter um passo médio ali de 45 a 55 centímetros. Em média, essa mulher vai fazer ali, professor, 6 a 10 mil passos, dependendo do tempo. Então imagina ela com esse quadro inicial, você reconheceu no começo da periodização que ela tem condromalácia patelar. E aí você usou o conceito de aumentar o gasto energético nas primeiras semanas. Fatalmente, e pensando adequadamente, não é a melhor estratégia, né, enfatizar ainda, né, nessa situação um gasto energético alto, porque você reconheceu ali que o histórico de treinamento dela traz alguns agravos, que se você aumentar a ciclicidade no treinamento, sobretudo na resistência motora, você vai agravar o quadro ali que ela já apresenta. Então você tem que caminhar realmente com outros conteúdos de treinamento. Então assim, professor, para finalizar e passar a bola para você nessa parte. Quando o pessoal pergunta de como que a gente vai organizar uma periodização para emagrecer, todos esses detalhes têm que ser considerados, é multifatorial. E aí o histórico do sujeito, histórico de alimentação, histórico de lesão, histórico psicobiológico, psicossocial, como que o indivíduo lida com o exercício, né? Tem várias aí, a gente teve junto aí na sua aula aí do programa de Ciência e Movimento do doutorado, e o professor Hermes esteve com a gente, ele é um expert aí nessa ideia do desenvolvimento psicológico aí com o exercício.
Então, o profissional experiente, realmente ele vai analisar histórico de forma aprofundada. No primeiro microciclo, no segundo microciclo ali, professor, é quase que exclusivamente para conhecer o indivíduo ou analisar o histórico dele de outras periodizações. E aí, professor, eu não sei o que você pensa sobre isso, eu sei que você faz isso, Charles, é algo que você comenta aí nos cursos, aulas, e é uma dica legal para o pessoal. Sempre que você tem algum indivíduo que você vai prescrever uma periodização, você busca aquela informação anterior desse indivíduo, né, professor? Isso eu acho fantástico. E a gente, na nossa área, na educação física, a gente deveria ter esse costume, né, de repassar as informações para futuros profissionais. E você tem informação ali de um planejamento para repassar. Porque o início da periodização vai depender do histórico desse sujeito, que é o que você falou. Então, assim, é fundamental. O objetivo é emagrecimento. O primeiro ponto é analisar histórico aí a partir desses detalhes todos que a gente já comentou, né? Perfeito, perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Aí, vamos imaginar que eu tenho 3 tipos ou 3 níveis de aptidão física. Eu posso ter um cliente de personal que ele chega para mim e fala, olha, eu tenho um iniciante sedentário, ou seja, aquela pessoa que nunca fez exercício. Ele está com sobrepeso e nunca fez exercício. É um tipo de público. Eu tenho um outro cliente que é iniciante e destreinado. Então, exemplo, você treinou a vida inteira, aí você teve um hiato na sua vida de 5, 10 anos, onde você chutou, colocou o pé na jaca, né? Só quis saber de trabalhar e não se cuidou. E nesse ato de 10 anos, você ganhou 30 quilos. 30 quilos. Só que você tem todo um histórico de treino. Então você é um iniciante com sobrepeso, mas com histórico de treino. É uma outra situação. Eu tenho um outro nível de aptidão física, que é uma pessoa que pratica atividade física regularmente, mas que não está emagrecendo. Que acontece muito. Quantas e quantas pessoas falam, olha, mas eu faço exercício, eu faço musculação, eu corro, mas não perco peso. Ou seja, ele não é iniciante. E tenho pessoas que têm um volume de treino semanal grande, né? Uma pessoa avançada, mas ainda continua com uns quilinhos a mais. Então, olha como o buraco, gente, é mais embaixo. Eu tenho que analisar todo o histórico de vida da pessoa, eu preciso entender quem é o meu cliente. Por quê? Porque aí eu vou ver qual é o modelo que eu vou adotar de periodização. Quais caminhos que eu vou adotar com essa pessoa? Essa pessoa, ela já fez musculação na vida? Não, nunca fez. Essa pessoa, ela já correu? Ela já nadou? Ela já pedalou? Ela já fez transporte? Então eu preciso, isso é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos, né? Tanto no âmbito da performance como da saúde. Eu preciso entender quem é a pessoa que eu estou dando aula. Isso é fundamental. Depois que eu fizer isso, qual que é o próximo passo? A aderência. Tiago, vou perguntar para você agora, tá? Você é uma pessoa que prefere, eu sei que você gosta de fazer treinos de endurance, né? Você tem preferência mais por correr, pedalar, nadar ou remar? Você? Correr, professor. Correr. Isso, ok? Então, tá vendo? Eu não posso simplesmente negligenciar a preferência por atividade física do meu cliente. Por quê? Porque nós sabemos que é difícil, né, pegar uma pessoa e falar, vamos lá, faz 30 minutos de aeróbio, 45 minutos. Então, é difícil, é muito mais fácil para o obeso. O que é mais fácil? Ele sair para correr ou abrir a geladeira e pegar uma pizza? Lógico que é abrir a geladeira e comer uma pizza. Por quê? Nós estamos o tempo inteiro rodeados, né, por comida. Você está triste, você come. Você está bravo, você come. Você tem uma festa. Como que se chama festa, Tiago? Comemoração. Comer. Olha lá. Comemoração. Comer. Você vai na festa e você vai comer. Tá? Você está triste, você está bravo, você está feliz. Ou seja, a todo momento é muito mais fácil comer do que se exercitar. Tá? Então, isso é fundamental. Então, eu preciso, principalmente para as pessoas que não gostam de fazer exercício,
eu preciso buscar a aderência. Né? A aderência. Então, uma coisa é eu saber que, lógico, quando eu faço uma atividade equalizando o volume, tá? Então, se eu pegar 30 minutos de bike e 30 de esteira, relativamente, né, quando eu estiver correndo, eu vou ter um gasto calórico na sessão maior na esteira do que na bike, para a mesma intensidade. Vamos supor que eu estou trabalhando no limiar ventilatório, tanto na corrida, e no limiar ventilatório para a bike. Por que na corrida eu vou ter um gasto calórico maior? Porque a massa muscular envolvida é maior. Tá? Então, naturalmente, para o mesmo tempo e para a mesma intensidade, eu tenho um gasto calórico maior. Mas vamos imaginar que eu falo, ok, Thiago, vamos correr. Só que ele fala, eu odeio corrida. Eu odeio corrida, eu não gosto. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou obrigar o Thiago a correr? Não. Ok, Thiago, vamos começar porque você tem mais prazer, que é pedalar. O que me interessa é aumentar o prazer do Thiago, a aderência do Thiago. E aí existe uma coisa que eu falo muito, que é a palavra cumplicidade. Né? Quando você vai começar a trabalhar com um cliente que não te conhece, não existe uma cumplicidade. O cara está pagando para ver. O cara não sabe quem é Thiago, o cara não sabe quem é Charles. Então, primeiro eu tenho que mostrar resultado. Então, é importante a gente ir criando essa fidelidade e essa confiança. Então, eu não preciso já de cara colocar o melhor treino, jogar a melhor carta do baralho. Por quê? Qualquer coisa que você der, já vai gerar um gasto energético para ele. Então, eu posso também discutir muito a questão da aderência, né? A preferência por atividades físicas. Tiago, para você agora. Legal, professor, um assunto interessante, né? Até o Felipe está falando aí. Vocês diriam que a afetividade do indivíduo está relacionada com a aderência do mesmo ao programa de treinamento? Isso é fundamental, né, professor? Que é o ponto que você começou a levantar aí. Quando a gente pensa em emagrecimento, né, Charles? E assim, é uma dica legal para o pessoal que está acompanhando. A gente falou em periodização do treinamento, você tem que pensar a longo prazo. Você não pode pensar em sessões específicas, né, professor? E a questão da aderência está muito ligado a essa ideia de se fazer exercício a longo prazo. Então, assim, é algo que às vezes a gente se depara muito na prática, é aquela ideia de estabelecer 2, 3 semanas de treinamento e depois a gente não consegue reter esse indivíduo por mais tempo. Ou aquele pensamento de se colocar uma semana só de treinamento. Eu tenho vários exemplos práticos sobre isso, hein, Charles? Até agora, como a gente retomou as atividades, assim, o primeiro ponto para você resgatar o indivíduo ali dentro de uma periodização de treinamento é essa palavra, ó, é aderência. E aí a cumplicidade que você falou, ela vai muito na ideia de aumentar a aderência, né? O fato do indivíduo confiar, tem até o princípio da autonomia, né, professor, dentro aí de vários princípios que a gente tem do treinamento. Quanto mais o indivíduo conhece aí a prática de exercício, a sua resposta do exercício, a sua fisiologia corporal, mais ele confia no seu trabalho, até você chegar naquele ponto de olhar para ele e ele entender, sem você falar muito, o que você já quer numa sessão de treinamento. Você trabalha com vários indivíduos aí com essa característica, inclusive atletas e não atletas. E eu falo isso, professor, porque eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que trabalha com idoso aí. O idoso, por exemplo, você vai montar uma periodização para idoso, é fundamental que você resgate essa cumplicidade dele para a prescrição que você está fazendo. Senão, na outra semana, ele não vai fazer aquela periodização que você montou. Em 2, 3 semanas, você perde esse sujeito. E aí, realmente, no início da periodização, um dos pontos fundamentais para serem analisados é você manter esse indivíduo nas primeiras semanas com uma aderência alta às sessões de treinamento que você planejou e de preferência que essas sessões possam ir de encontro, né? Você citou vários exemplos interessantes aí, com a preferência dos exercícios que ele já demonstra. Você me usou de exemplo, ó, eu adoro fazer corrida. Você vai me colocar para nadar lá, como eu gosto de experiências novas, eu tenho esse perfil. Mas tem indivíduos aí que você vai prescrever e que querem emagrecer que tem aversão à prática de exercício na água. Então, esses pontos são fundamentais para a hora da montagem da periodização. A aderência é fundamental, professor. Para você pensar
em aumentar variáveis de treinamento antes de manipular a variável em alto grau. Antes de potencializar a magnitude aí das sessões de treinamento, você tem que pensar em segurar esse indivíduo dentro da periodização que você está realizando. Então é muito importante, ó, essa ideia da relação de prazer, cumplicidade, aderência e preferência pelo exercício, pensando em emagrecimento, sobretudo para aqueles indivíduos que já têm aversão ao exercício nas fases iniciais, Charles, é fundamental ter como norte para organizar a periodização do treinamento para esses sujeitos aí. Perfeito, Thiago. A literatura ela tem discutido fortemente a afetividade e a preferência por atividades físicas e a relação com o emagrecimento. Então, tem vários artigos discutindo o exercício físico no combate à obesidade e a relação disso com afetividade e aderência, né? Que não vai dar tempo para a gente discutir hoje, né? Que daria uma aula inteira só sobre esse assunto, né? Então, mas é um tema bem legal, né? Bem interessante. Outro ponto que a gente precisa agora, esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo qual é? O segundo passo é definir as metas, datas reais, né? Então, uma coisa é eu chegar e falar, olha, você quer quanto tempo de trabalho comigo? Quanto tempo? E aí, então, eu vou pegar um exemplo que eu vivi, tá, Thiago? Eu acho que é importante a gente contar histórias que a gente viveu, tá? Eu trabalhei durante 8 anos como aluno de personal. Uma senhora que começou comigo quando ela tinha 53 anos de idade. Ela era iniciante e sedentária. Ela nunca tinha feito exercício. E ela chegou, né, com sobrepeso. Felizmente, ela não tinha fatores de risco, mas tinha sobrepeso. E aí ela falou, olha, eu realmente nunca fiz exercício, quero emagrecer, mas preciso de um profissional qualificado. Falei, muito obrigado pela escolha. E aí eu fui vasculhar a vida dela. Aí eu falei assim, peraí, vamos estabelecer metas reais. Quanto tempo você quer trabalhar comigo? Ela falou, olha, vou ser sincera, daqui a 5 meses eu vou ser madrinha de um casamento da minha sobrinha e eu tenho que entrar no vestido. Eu falei, beleza, o objetivo da periodização, entrar no vestido daqui a 5 meses. Sim. É isso, né? Ela estava me pagando para isso. Então eu falei, ok, então vamos estabelecer uma programação, uma periodização de 5 meses. De 5 meses. De acordo com a sua disponibilidade. Ela tinha disponibilidade para fazer 4 dias comigo. Então vamos planejar em cima de 4 dias. Então eu elaborei uma periodização de 5 meses. Só que daí a gente precisa entender o seguinte, essa mulher ela estava muito acima do peso. E durante toda a vida dela, ela veio ganhando peso ano após ano. E a gente sabe que a cada década, né, o aumento, né, do peso corporal, ele acaba sendo o quê? Exponencial. Né? Sim. Então, o que tanto a Organização Mundial da Saúde e o American College preconizam como estabelecimento de metas saudáveis? Que você tenha uma perda semanal de meio quilo a no máximo 2 quilos por semana. Que não é muito, Se você montar a periodização e trabalhar com um nutricionista bom, que saiba periodizar a dieta, é possível. Se você pensar que você tem que perder meio quilo na semana, daria 100 gramas por dia. Se você pensar aí, em 5 dias. Se você pensar em 2 quilos, né, numa semana inteira, daria quanto? Daria 400 gramas por dia. Então, dá para fazer esse ajuste e ter essa perda. Lógico que os primeiros meses, né, depois a gente até pode discutir numa outra aula, um tema que eu gosto muito, que se chama termogênese adaptativa, né, que aí explica todo o processo, por que a gente emagrece tão rápido nos primeiros 3 meses, depois a gente tem um platô e é difícil de emagrecer. Então, tem toda uma questão fisiológica, né, que o nome disso se chama termogênese adaptativa, que não dá tempo de discutir hoje, que é tema de outra aula. Né? Aí é uma outra aula. Né? Muito bem. Então, os primeiros meses é uma beleza para a pessoa emagrecer.
Então, se estabelece lá meio quilo, 1 quilo, 2 quilos, né? E aí você vai perceber que a pessoa vai emagrecer sem sofrimento, né? E não aquela loucura de perder 4, 5 quilos por semana. Outro ponto fundamental que eu sempre trabalhei é a gente estabelece para cada 10 meses ou um ano, você tem uma perda de 10% da massa corporal. Exemplo, Tiago pesa 120 quilos. Quanto que é 10% de 120? 12 quilos. Então eu estabeleço que em 10 meses ele precisa perder 12 quilos. Que vai dar uma média de 1,2 kg por mês. Ou seja, vai ser um trabalho sustentável. O Tiago vai melhorando mês a mês, ele vai vendo a progressão dele, a evolução dele, e é fundamental estar todo mês fazendo avaliação de composição corporal, massa gorda, massa magra, percentual de gordura. Por quê? Eu não posso chegar para o meu cliente e falar, nossa, como você está bonito, como você emagreceu. Né? Hoje em dia, nossos clientes eles são muito mais atentos, rigorosos. Então eu chego e falo, olha, estamos partindo de 30% de gordura. Caímos para 27%, caímos para 25%. E nós vamos fazer um time course ao longo do tempo, da redução do percentual de gordura, né? E da manutenção da massa magra e, se possível, aumento da massa magra. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, né? Uma perda sustentável de 10% a cada 10 meses ou um ano. Aí, daqui a 10 meses, um ano, eu pego o novo Tiago. O Tiago, de 120, perdeu 12, caiu para 108. Vamos perder 10% agora. 10% de 108. Vamos arredondar aí para 11 quilos. Então, eu tenho mais 10 meses para reduzir 11 quilos. E o Tiago vai melhorando progressivamente, de uma maneira sustentável e sem sofrimento. Tiago, para você agora. Perfeito, professor. E assim, aliado à questão da massa corporal e essa progressão que você colocou, que é assim, né, Charles? Quando a gente fala em emagrecimento, a principal variável aí que o pessoal considera, sobretudo aí o senso comum, é a ideia da massa corporal, né? A redução da massa corporal. E aí você tocou num ponto importante aí, que é acompanhar também a ideia da composição corporal, né? Que pra gente quebrar aquele paradigma real de que só a perda da massa corporal que é importante para o emagrecimento. Então isso eu acho que qualquer professor de educação física, né? E na nossa aula a gente está destacando isso bastante, sabe dessa importância e já se deparou com essa situação na prática, né, de discutir massa corporal e composição corporal. E aí, professor, para adicionar o que você falou, eu achei interessante, assim, que você já falou para 6 meses, um ano, né, é muito importante, né, Charles, pensando em periodização para emagrecimento, é um processo a longo prazo, né, professor? Além da massa corporal, eu colocaria o seguinte aí nesse ponto, acompanhar também, né, professor, os exames bioquímicos, se é um indivíduo obeso com sobrepeso, o exemplo que você citou. Então, eu queria destacar 2 pontos aí. O primeiro ponto é a ideia de objetivo renovável ao longo da periodização. Quase sempre o indivíduo vai chegar para a gente com esse objetivo de emagrecimento, com algumas falas mesmo, que é o exemplo que você deu, né? No caso aí dessa mulher, ela foi sua aluna de personal há muito tempo e ela queria se encaixar lá no vestido para poder, acho que no casamento da filha? Da sobrinha. Da sobrinha, E na medida que você avança na periodização, esses objetivos são renováveis também, né, professor? E vai crescendo a autonomia da pessoa ali para as prescrições de treinamento que você está fazendo e você vai convencendo ela de outras situações. E ela vai vendo a importância do seu trabalho também. Então isso é legal a gente comentar, porque nem sempre o objetivo que é estabelecido no início da periodização, esse é um ponto importante, a programação, né, professor? Mas que esse processo também ele vai sendo ajustado ao longo do tempo, a pessoa vai percebendo ali, eu vou dar um exemplo, além da redução da massa corporal, ela melhora a qualidade de vida dela como um todo, né? Ela se sente melhor para ir trabalhar, ela se sente melhor com o marido, situações do dia a dia ali, ela potencializa. E aí chegando nessa ideia dos exames bioquímicos, Charles. Por que isso é importante? É um processo a longo prazo, né, professor? Não tem como. Quando a gente fala da obesidade, quando a gente fala de indivíduo com sobrepeso, para você começar a resolver o problema dessas pessoas com uma ideia de planejamento, você tem que pensar a longo prazo. A obesidade não é assim, você treina 1 semana, 2 semanas, vai resolver o problema metabólico da pessoa. São células que demoram para se adaptar, né?
A gente vai discutir muito isso também aí em termos de periodização, mas assim, é um processo a longo prazo. A gente fala em adaptação real mesmo para começo da mudança da obesidade. A massa corporal ela responde mais rapidamente, mas pensando nessa ideia que acompanha o processo da doença, são 2, 3 meses. Os estudos mostram aí na casa de 8 semanas, 16 semanas para você começar a mexer ali na doença de forma metabólica mesmo. Você tem respostas agudas, mas cronicamente as respostas demoram um pouco para acontecer. Então, assim, é muito importante também ir alinhando esses objetivos ao longo do processo, né? O emagrecimento é um processo multifatorial. A gente poderia falar, por exemplo, da diminuição dos adipócitos, né? Dos líquidos internos dos adipócitos. Então, assim, quando você pensa em redução ali de algumas situações inflamatórias dos adipócitos, você não está pensando só em redução de massa corporal também, você está pensando em mudança metabólica ali da célula. Então é muito importante, professor, quando a gente pensa em periodização, de resgatar essa tentativa de levar o indivíduo a ter confiança e convencer o sujeito de que é um processo a longo prazo. Não se muda, quando a gente está falando um pouco de patologias, né, no processo aí a curto prazo, é preciso de uma periodização a longo prazo. E você citou vários exemplos interessantes, né, Charles? Quando a gente pensa no emagrecimento real, no emagrecimento sustentável, vários trabalhos, né, professor, já vão falar disso, assim, para 6 meses, 1 ano. A taxa de reganho de peso para indivíduo que emagrece para 2, 3 meses depois de 1 ano é altíssima, né? Então, isso acaba valorizando a nossa área também. Se o profissional tem essa capacidade de convencer esse indivíduo que precisa emagrecer a sustentar um período maior de treinamento, é lógico que a nossa área ganha força com isso também, né? Perfeito, perfeito. A gente joga junto há muito tempo, né? No mesmo time. A gente abrir para as perguntas, em função do tempo, né? Nessa nossa aula curta, a gente vai abrir para 2 perguntas. Tem uma que eu quero responder, que apareceu ali, e aí a gente deixa uma outra para o Thiago. Mas antes da gente responder as 2 perguntas, eu vou deixar para o Thiago falar, né, a respeito aí do bônus que a pessoa vai ter que participou da nossa aula live, né, e falar a respeito do nosso curso. Thiago? Tá. Então, olha só, pessoal, para quem participou dessa aula comigo e com o professor Charles, nós estamos com um curso no final do mês. As informações já estão aí na minha bio, na bio do professor Charles também. No meu Linktree já tem um link lá para fazer a inscrição. Então nós temos 2 benefícios aí para vocês que participaram dessa aula com a gente. O primeiro benefício é o seguinte, os 12 primeiros, o professor está pegando o livro aí, os 12 primeiros, que fizerem a inscrição agora do nosso curso, logo após a live, vai valer depois da live, tá, pessoal? Não agora, nós temos ainda que responder as perguntas. Os 12 primeiros que fizeram a inscrição no curso de periodização meu e do professor, nós vamos trazer 6 exemplares da obra do professor com o professor Paulo Marchetti e 6 exemplares dessa nossa obra, que saiu recentemente aí pelo Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, Treinamento de Força, Saúde e Performance Humana, o livro do professor sobre treinamento personalizado. Então, assim, repetindo, os 12 primeiros que fizerem a inscrição agora, depois da nossa live, além de participar do curso com a gente ao vivo, a gente vai estar disponível ao vivo para vocês, com a nossa explanação do conteúdo e a nossa interação com vocês. Os 12 primeiros que fizerem a inscrição vão receber essas referências e aí não precisa se preocupar com o frete também, porque o professor a gente está assumindo isso aí. A gente vai enviar para vocês diretamente aí nos locais e pelo Brasil inteiro, né, professor? A gente tem um registro módico aí, fica bem tranquilo para a gente enviar para eles. Então, esse é o primeiro benefício. O segundo benefício, né, Charles, que a gente combinou também é o seguinte: quem fizer a inscrição agora, nas próximas 2 horas após essa live, vai ter 20% de desconto na inscrição, 20% off. Então isso já está disponível para vocês também, né, junto com essa ideia das 12 inscrições. E aí, a gente queria aproveitar também, eu e o professor Charles, nós fizemos um grupo aí no Telegram, né, e a gente está disponibilizando conteúdo gratuito lá para vocês, pessoal.
Então, essa semana a gente já postou, né, um artigo relativo à periodização, que fala da prescrição, aí, a progressão do treinamento de força em 2 exemplos. E aí a gente vai gravar áudios de comentários meus e do professor Charles sobre esses artigos. A gente vai disponibilizar na íntegra, não só 24 horas, as lives que a gente está gravando, as aulas, né, agora, a partir de hoje, as aulas, para quem tiver acesso a esse grupo. Então, o grupo, né, no Telegram é o seguinte, Lopes, quem é mais velho vem primeiro, hein, Charles? Lopes Volpe Periodiza. Experiente. Lopes Volpe Periodiza, no Telegram. A gente já está com bastante gente lá. Amanhã mesmo o professor Charles já vai postar conteúdo lá para vocês e com comentário também. Então vai ser um prazer, é gratuito. A gente queria ter vocês nesse grupo também para a gente discutir só periodização, que é uma lacuna que a gente vê há muito tempo aí, né, Charles? Então, resumidamente, 3 pontos, professor. 20% off. Tiago, perguntaram aqui, como chama o grupo? Lopes Volpe Periodiza. Esse é o nome do grupo do Telegram, tá? Eu digitei aqui. Perfeito. Então, assim, 20% off para quem fizer nessas próximas 2 horas. Os 12 primeiros vão receber os exemplares, né? 6 de cada livro, e a participação gratuita também no nosso grupo lá, para vocês poderem acessar diretamente aí o conteúdo que a gente está gerando para vocês, e vai culminar nesse curso no final do mês também. É isso, professor. Beleza. Então agora, Tiago, eu vou responder uma pergunta e depois você responde uma, pode ser? Porque nós temos exatamente mais 12 minutos, porque aí encerra a live, porque dá 1 hora. Vamos lá. Um tema muito polêmico, e que eu tenho muito prazer em discutir, que é o famoso efeito EPOC. Né? Então, muita gente está preocupado com o EPOC. O que é o EPOC? O aumento do consumo de oxigênio pós-treino. E aí, várias pessoas, né, advogam de que um treino A, treino B ou treino C gera mais efeito EPOC, ou seja, maior gasto, né, de oxigênio, consumo de oxigênio pós-treino. Que isso geraria um maior gasto calórico, propiciando melhor emagrecimento. Né? Desculpa, gente, isso não é verdade. A literatura mundial nem discute mais EPOC no processo de emagrecimento. Tá? Por quê? Os estudos que investigaram EPOC pós-treino de endurance, seja de baixa ou alta intensidade, têm mostrado que o gasto calórico é mínimo, de 30, 50, 70 quilocalorias. Ou seja, é ridiculamente baixo. É melhor você deixar de chupar 2 balas do que pensar no EPOC. 2 balas equivale ao EPOC. Então, me desculpe, né? As pessoas vão lá e mostram, olha, esse treino de alta intensidade gerou um memória EPOC. Só que a pessoa esquece de contar gasto calórico. A hora que você foi ver, o EPOC deu quanto? 40 calorias. Ou seja, esquece, desculpa o termo, tá, gente? Quem me conhece, quem foi meu aluno sabe. Esquece essa porcaria de EPOC. A literatura não mais discute o processo de emagrecimento sobre EPOC. Tá? E aí, me desculpe, mas eu vou ser obrigado a contestar um artigo que saiu. Tá? Teve um artigo que falou que o treinamento de força gerou um EPOC de 24 horas. Desde quando? Tá? Eu só aceitaria esse artigo falando que o EPOC dura 24 horas se você fizesse o treino de força, deixasse a pessoa confinada no laboratório e você estivesse com a pessoa confinada ali com a certeza que ele não fez mais nada. Aí eu posso, a cada 2 horas, analisar o consumo de oxigênio e ver se realmente você teve esse famoso efeito EPOC por 24 horas. E o que esse estudo fez? Foi lá, fez o treino de força, o cara foi para a casa dele. Você não sabe o que a pessoa fez na casa dele. E se ele correu, e se ele brincou com as crianças, se ele subiu escada, se ele desceu escada, e se ele lavou roupa, e se ele arrumou a cozinha, e se ele limpou a casa. Quantas mil coisas você faz quando você vai para sua casa? E aí foram analisar o EPOC e viram que estava alterado. Espera aí, mas esse EPOC alterado foi feito de 45 minutos de treino ou foi feito de 24 horas da vida dele? Então, me desculpe, né? Eu acho que o nosso compromisso é com a verdade, é com a parcimônia, né?
E nós temos que ser o quê? Totalmente isentos, né? De ideias enviesadas. Essa é a nossa visão, né? Então, pelo amor de Deus, tá? Tanto que nós temos EPOC lento e rápido, né? O EPOC rápido são os 30 minutos pós-treino. E o EPOC lento são as 2 horas pós-treino. Tanto que a literatura nem se preocupa mais em analisar o efeito EPOC a partir de 2 horas. Isso já é um consenso da literatura mundial. Então, a gente só vê EPOC até 2 horas. Eu orientei 2 mestrados onde nós analisamos EPOC, né? Mas isso é tema para uma outra aula. Tiago, é para você agora. Responde uma pergunta aí. Então, eu vi uma pergunta aqui, Charles, assim, alguém pedindo uma sugestão de uma periodização. Perfeito. De uma periodização para sujeitos iniciantes, sedentários, o que fazer no início. Até o professor escreveu assim, uma sugestão superficial. É isso, né, professor? Eu vou dar uma ideia superficial aqui daquilo que a gente pensa, mas depois, né, como você falou, a gente vai ter outras aulas, já convidando o pessoal também, né, Charles? Semana que vem a gente vai ter uma aula sobre periodização para hipertrofia. Só para hipertrofia, pessoal. Então vocês já estão convidados. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, mas quinta-feira às 6 horas da tarde. Então, assim, uma sugestão de periodização ou ideias gerais de uma periodização para sujeitos sedentários iniciantes. Que nem o professor falou lá do histórico. O primeiro ponto que nós já destacamos no início da aula aí, né, Charles? É analisar histórico. E a característica do sujeito. Se é um sedentário que possui experiência motora ou se é um sedentário que não possui experiência motora, está 5 ou 10 anos sem fazer nada. Esse é o primeiro ponto. Por quê? A partir daí você vai começar a pensar na escolha do conteúdo das primeiras semanas. O que é importante fazer nas primeiras semanas? Um ponto que nós destacamos também é aumentar a adesão desse sujeito à intervenção que você está fazendo. Então você tem que pensar em escolher exercícios dentro das características que favoreçam o aumento da adesão. Um outro ponto é aumentar o grau de cumplicidade que você tem com esse aluno que você está prescrevendo a periodização, porque isso aumenta a adesão também. Precisa confiar em você. Ele precisa saber que você tem respaldo técnico na aplicação dos exercícios. Sobretudo se é indivíduo sedentário, iniciante e que não possui aí, experiência com a prática de planejamentos. E um outro ponto, professor, como recomendação geral, tá? Para a maioria das pessoas, é o cenário que a gente está acostumado a lidar. Sempre, essas pessoas vão chegar para vocês, iniciantes sedentários sem experiência motora, com algum tipo de problema ou agravo neuromuscular. Então, o foco inicial, para além de pensar em gastar energia com o exercício, é começar a resolver esses problemas neuromusculares. E aí, professor, nessas primeiras semanas, indo direto ao ponto aí, é muito importante o treinamento da flexibilidade e força. É fundamental. Você não pode pensar só em gastar energia nas sessões. E sim usar o treinamento de força e flexibilidade para ajustar esse sujeito, para aí sim, a partir de um segundo mesociclo de treinamento, começar a potencializar gasto energético aí durante as sessões. É isso. Show de bola, né? Aqui a gente é direto no ponto, né? Sem muita viagem, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? E o Thiago não chamamos de live, porque isso é uma aula, né? Nós estamos utilizando o nosso tempo, né, para poder melhorar o nível de educação física. Eu agradeço a todos, né, que assistiram a nossa aula. Estão convidados semana que vem para uma próxima aula de periodização, tá? Então, agradeço o Thiago, né, em poder compartilhar, né, todo o conhecimento que o Thiago tem. Thiago, suas palavras finais aí. Professor, obrigado a todos aí. Só relembrando então, né, Charles? Agora, vai valer daqui 1 minuto, né? As 12 primeiras inscrições vão ganhar aí os exemplares, né? A gente já vai estar, na hora que fizer a inscrição, já aparece o tempo da inscrição pra gente, no link. Tá no meu Linktree já disponível para fazer a inscrição, só acessar a bio do professor. Também vai ter 20% de desconto nessas inscrições agora, 2 horas após a live. E estamos convidando também o pessoal a participar aí do grupo nosso do Telegram, que é o Lopes Volpe
Periodiza. Lá a gente vai distribuir conteúdo para o pessoal e quinta-feira que vem a gente vai estar com essa aula aí de periodização para hipertrofia, né, Charles? Um grande abraço aí para você, professor. E agradeço a parceria também. Daqui a 5 minutos eu entro para dar aula no IASP, tá? Então, quem é do IASP, daqui a pouco tem aula comigo. Tiago, obrigado, boa semana, bom final de semana. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.